o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do meu pecado ele levou. Glória a Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o
seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Deus tremendo e santo. Pastor Sérgio, com a oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, uma satisfação enorme de estar na presença do Senhor. Haja vista que coisa boa é quando nós estamos na presença dEle. Quero também externar a minha satisfação em de estar aqui conhecendo esse povo de Cosmópolis. Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe o pastor Alcides, nosso irmão líder do Koinonia, irmão Atos, é isso? Isso. Deus abençoe toda a diretoria, o primeiro, o segundo, vice-presidente, todo esse grupo de jovens que acabou de louvar belíssimamente. Deus abençoe também a nossa irmã missionária Isabel, que tem nos ajudado muito ali em São Paulo, principalmente no bairro do Ipiranga, aonde as suas experiências lá da África têm acrescentado muito à nossa fé. Quero também fazer menção do nome da minha esposa, cantora Marta Martins, ela que é a minha companheira, já tem 12 anos de casado. Olha que coisa linda. Amém? Apesar da aparência jovem, nós estamos juntos há quase 15 anos. Entre eles, 12 casados em nome de Jesus. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Brás, no bairro do Ipiranga, pastoreada pelo pastor José Lima. Ele manda as saudações, pastor, e a toda a amada igreja. Amém? Eu gostaria, se possível, se você pudesse colocar com a autorização do pastor presidente, em reverência à palavra, por favor, se coloque sobre seus pés. Já já também nós vamos ouvir a minha esposa louvando o Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Joel vem logo após Lamentações, Daniel, Oséias, e aí você acha o livro do profeta Joel. Capítulo 1, eu vou ler alguns textos e eu vou pedir que você acompanhe comigo na sua Bíblia, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, o devorador o comeu. E o que ficou do devorador, veio o devorador e comeu. Em outras traduções está dizendo assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto.
E o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Versículo 14. Santificai um jejum, apregoai o dia de proibição. Melhor dizendo, o 13 e o 14. 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O 28 diz assim: e há de ser que depois do quê? Do jejum, do choro, da lágrima, do quebrantamento, e há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu, e depois disso, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a tua amada igreja. Ela não é minha, ela é tua. Senhor, toma cada um dos teus servos que estão aqui nessa noite. Abre os nossos corações e os nossos ouvidos, para que possamos assimilar e entender a tua santa e bendita palavra. Podei assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, há quem interprete a palavra avivamento como um ser que volta a ter vida enquanto está morto. Há também quem interprete a palavra avivamento como voltar a ter vida dentre os mortos. Também existe uma outra definição em que diz que avivamento é o espírito voltando a habitar em um corpo que está prestes a se tornar um cadáver. Avivamento é ter vida com Deus. Quando eu falo de avivamento, eu falo de Deus perto de nós. Quando eu falo de avivamento, eu falo de arrependimento, eu falo de mudança de comportamento, uma mudança de conduta. Avivamento não é algo promovido pela igreja. Avivamento é algo que é promovido pela palavra de Deus, juntamente com o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia, ela vai dizer em seu Novo Testamento, que Jesus ressuscitou 3 pessoas: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a Lázaro.
E nas 3 oportunidades, eu não vejo Jesus fazendo movimento. Nas 3 oportunidades, eu não vejo Jesus fazendo enfeites, ou parodiando, ou tentando ajeitar alguma coisa para ver se o Espírito Santo vem. Eu vejo Cristo aproximando da filha de Jairo e dizendo: Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Palavra. Ele olha para o filho da viúva que está sendo enterrado, para ser enterrado. Ele toca no caixão e diz: menino, levanta-te. Ele vai até a tumba de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Ele utiliza palavra. Então eu entendo que avivamento vem pela palavra. Avivamento vem em obedecer a palavra. Avivamento é comer a palavra. Então, se você quer algo transformador, algo que modifique a tua vida no teu interior, então saia daqui entendendo que é necessário você estar coberto e estar andando de acordo com a palavra. Avivamento é isto. Avivamento não é movimento. Avivamento não é culto alegre, culto promovido por barulhos, ou então avivamento não tem nada a ver com barulhos, gestos extravagantes em que você tem que obedecer a voz do pregador mandando você levantar a mão. Avivamento é algo que parte do íntimo seu. Avivamento é algo que você é. Aquilo que você é por fora, você é por dentro. O que é você por dentro, você também é por fora. Avivamento é viver em unidade, viver em comunhão, viver em amor, viver em santidade. Avivamento, como eu disse, é algo que vive, ou que, se é necessário, viver em comunhão. Eu olho para a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz a Bíblia que Pedro e João, olha o detalhe, subiam juntos a hora da oração. Eles não subiam cada um com o seu caminho, eles não subiam cada um naquilo que achavam que tinha que fazer. A Bíblia diz que eles subiam juntos. Agora, o mais interessante é o perfil dos 2 pastores da igreja. A Bíblia diz que a Bíblia traça um perfil de Pedro diferente do perfil de João. O perfil de Pedro é alguém explosivo. O perfil de Pedro é alguém que é afoito, é alguém que, quando a coisa aperta, resolve tudo na base da faca. Mas a Bíblia também traça um perfil do apóstolo João, um apóstolo humilde, um apóstolo manso. Quando ele vai escrever uma das suas cartas, ele vai escrever em um tom de uma conversa de um pai para com o filho, dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, nós temos um advogado justo e fiel para nos defender. Agora, olha interessante, perfis diferentes, mas andavam em comunhão, andavam juntos. Pedro e João subiam juntos a hora da oração. Isso é avivamento. Os diferentes que se unem em prol de uma causa. Quando eles encontram o coxo na porta do templo, o coxo que está pedindo uma esmola, Pedro olha para aquele homem e diz: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho também está em João, o que está em João também está em mim, o que está em mim também está nele. Nós temos comunhão, e além de comunhão nós temos a unção. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que no mesmo instante os pés do coxo se endireitam, ele se põe de pé, dá um salto da glória e vai para a igreja. Ele conserta o pé, se põe de pé,
dá um salto da glória e vai para a igreja. Isso é, irmãos, quando a igreja está em união. Satanás não resiste uma igreja que é unida, uma igreja que anda na mesma visão. Satanás não tem poder para agir numa igreja que anda unida, e unidade é sinal de avivamento. Deixa eu ver nessa noite quem está avivado. Deixa eu conhecer nessa noite que aqueles que ainda têm comunhão. Por que você está falando de avivamento? Porque o texto que eu li sugere avivamento. O contexto do texto que nós acabamos de ler retrata uma nação decaída, retrata uma nação que moralmente está ao chão, retrata uma nação que está mergulhada na idolatria, sacerdote corrompido. A festa da Páscoa já não era celebrada há 800 anos. 800 anos sem passar o sangue nos umbrais da porta, 800 anos sem comer os pães asmos, 800 anos sem relembrar aquilo que Deus fez no Egito. Deus olha lá do céu e encontra um jovem chamado Joel, olha para ele e o chama como profeta. Quando Deus chama o profeta Joel, Deus olha para o profeta e diz: eu preciso fazer alguma coisa nessa nação, eu preciso fazer essa nação lembrar que há um Deus no céu, lembrar que precisa ter intimidade, que precisa ter comunhão. Deus olha lá do céu e diz: Joel, eu vou mexer na segurança deles, eu vou mexer naquilo que eles têm mais segurança. E qual era a segurança de Israel? A lavoura. Israel sobrevivia da lavoura. A economia forte de Israel era a lavoura. Tudo aquilo que eles precisavam para se manter, eles retiravam da lavoura. Deus olha para o profeta e diz: eu vou mexer na segurança deles. Porque tem horas, irmãos, que é necessário Jesus tocar na minha e na sua segurança, para você lembrar e eu lembrar também, que nós não somos independentes, nós dependemos daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Lembre-se, você sozinho não pode. Você sabia que a igreja é local para gente fraca? Se houvesse algum forte aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Se houvesse alguma Mulher Maravilha ou um Superman aqui, o último lugar era a igreja. Mas eu me alegro muito quando Deus, conversando com Paulo, Paulo conversando com Deus, Paulo vai dizer: Deus, Cristo, tira o espinho da carne. Deus olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. E eu vou lhe dizer mais, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, igreja local de gente fraca, buscando o aperfeiçoamento daquele que é poderoso. Lembre-se, o seu poder vai fazer Deus operar maravilhas por causa da sua dependência dele. Deus fala para o profeta: profetiza, eu vou mandar um exército de gafanhoto para mexer com a segurança deles. Eu vou criar circunstâncias para que eles olhem para mim. Deus mandou uma espécie de gafanhoto terrível, gente. De acordo com o original bíblico e de acordo com a biologia vai dar um retrato próximo de qual espécie de gafanhoto Deus utilizou para corrigir a nação. Dentro de 800 espécies, Deus se utilizou de uma que entra em metamorfose para mexer com o povo. Por que entra em metamorfose? Porque é um gafanhoto que ele vem como lagarta, depois ganha asas como migrador, ganha forças para devorar e ganha uma força gigantesca para destruir. Primeiro Deus manda a lagarta. Qual é a função da lagarta? O texto diz assim: e aquilo que deixou gafanhoto, veio o cortador e comeu. Qual é a função da lagarta? Qual é a função do cortador? Cortar. Cortar o quê?
as folhas, as flores, os frutos da lavoura. Preste atenção. A lagarta, quando ela age, ou como ela agiu, ela sobe na planta, sobe na árvore, sobe na lavoura, e ela vai justamente cortar na metade a flor, na metade a folha e a metade do fruto. Ela destrói metade do fruto e deixa a outra metade no pé para apodrecer com o tempo. Qual é a função do cortador? Cortar. Cortar quem? A árvore, a planta que se afastou de Deus. Você já parou para pensar por que a Bíblia faz questão de comparar a nossa vida humana a uma árvore? A Bíblia vai dizer no Salmo 1, Davi cantando: o justo será plantado como uma árvore junto aos ribeiros. Salmo 52, o próprio Davi vai dizer: eu sou como uma oliveira verde na casa de meu Deus. Jesus, um certo dia, encontra com um cego, cospe no chão, faz lodo, passa no olho do cego, pede para ele lavar no tanque, ele lava e volta. Jesus pergunta para ele: o que é que você está vendo? O cego responde: eu vejo homens andando como árvores. Jó, vivendo uma situação desgraçada, terrível, ele vai dizer no capítulo 14 do seu livro, a partir do versículo 7, dizendo: eu sou como uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas brotará e dará planta nova. O próprio Cristo, em João capítulo 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Deus lá do céu vai olhar para Israel e comparar a figueira. Aí eu parei para pensar: por que a Bíblia faz questão de comparar a vida humana a uma árvore? Aí eu estava lendo um artigo esses dias de um determinado pensador, em que, lendo esse contexto de a Bíblia comparar a vida humana com uma árvore, ele diz: se a Bíblia faz questão de comparar a vida humana a uma árvore, então a árvore precisa seguir 3 conselhos. Primeiro conselho para uma árvore: mantenha-se em pé, porque árvore cortada não produz, árvore caída não gera. Se eu sou como uma árvore, então eu tenho que ficar em pé. Um dia eu encontrei uma moça que disse para mim: irmão Sérgio, eu disse: fala. Ela disse para mim: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não aguento mais tanta carga na igreja, está consumindo todo o meu tempo, eu não sei mais o que fazer, eu vou entregar tudo aquilo que Deus me deu. Aí eu olhei para ela e disse: está querendo largar? Ela disse: estou querendo largar. Aí eu disse para ela: deixa eu te perguntar uma coisa, se você largar tudo o que você fez até chegar aqui, você tem que voltar todo o caminho de volta, percorrer por todos os caminhos, superar todos os obstáculos até ir ao ponto zero. E se lá atrás, quando você voltar, você querer voltar aonde você está, você tem que percorrer todo o caminho de volta. Aí eu perguntei para ela: qual é o caminho mais curto? Ir para trás ou ir para frente? Onde está mais perto? Voltar para trás ou ir para frente? Deus está falando com alguém aqui, eu vou transmitir a mensagem de Deus: mantenha-se em pé, não entregue aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque é eu que faço, é eu que produzo. Árvore, mantenha-se em pé. Segundo conselho para uma árvore, ele diz assim, que o segundo conselho para uma árvore é: toda árvore tem uma raiz. Sabe da onde a planta ou a árvore extrai alimento, que a biologia chama de seifa, que percorre todo o madeiral, por dentro da madeira da árvore? Ela extrai dos sais minerais que vêm da terra, por intermédio das raízes. Porque a raiz é que mantém a árvore em pé. E se a lagarta vier cortar o fruto, vai apodrecer. Sabe o que traz brilho a uma árvore? Folha,
flor e fruto. Quando a largata, o cortador, vem e atinge a árvore, ela perde o brilho, perde a graça, deixa de produzir. E eu vou lhe dizer uma coisa, é fácil identificar uma árvore que está sendo atingida pelo cortador, basta olhar na fisionomia, e se você tem discernimento espiritual, você vai ver que você, ou aquela pessoa que você está vendo, não está bem. Terceiro conselho para uma árvore, ele diz que toda árvore é útil na fotossíntese. Sabe o que é a fotossíntese? É a ciência que estuda as plantas, aonde elas liberam oxigênio na atmosfera. Só existe vida porque existe oxigênio. Toda árvore é útil no jardim de Deus. Preste atenção. Até o zimbro, que é uma árvore desprezível pelos hebreus, serviu de sombra para um profeta fujão. Então, lembre-se, você é útil no reino, no jardim de Deus. Você não é qualquer um. Só que está na hora de colocar o cortador para correr. Porque se você não colocar o cortador para correr, a Bíblia diz assim, que ele vai embora. Deixa a metade pendurada na árvore, porque vai vir o migrador. E o migrador é a lagarta que ganha asas. O próprio nome diz, migrador é aquele que voa sem residência fixa. O migrador vem, rouba aquilo que o cortador deixou e vai embora. A nossa geração é uma geração que não sorri mais. Os nossos jovens, quando eu digo os nossos jovens, eu digo de forma geral, os nossos jovens não têm mais motivo para estarem cultuando a Deus. Não é porque caiu da graça, não é porque não tem forças. É porque existe uma coisa muito maior, em que existe também uma doença atual chamada de depressão, que tem derrubado os jovens da igreja. É o migrador aos poucos, sugando as forças de quem estava vivo na casa do Senhor. Ontem, fez 7 dias, que eu perdi um avô de quase 85 anos, que se enfocou na garagem da sua casa, com depressão. Ontem eu estava pregando numa igreja, e foi mostrado um vídeo, em que a sociedade brasileira de pesquisas estão fazendo uma análise que nunca se viu dentro da nação brasileira, um número de suicídios entre os jovens como tem acontecido nos últimos anos. Uma missionária, que eu vi o vídeo dela ontem, uma missionária, mulher de Deus, mulher de oração, mulher usada por Deus, que estava dentro do calabouço da depressão, com uma faca na mão, furando a barriga, tirando foto e postando no Facebook dizendo: eu estou morrendo, igreja! Está na hora de um avivamento, gente. Senão nós vamos morrer. Porque se não expulsar o migrador, vai vir o devorador. E o devorador, diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 6 de Joel, que as mandíbulas do gafanhoto era como a força da mandíbula, da mordida de um leão. Se o cortador, ele corta, o migrador, ele quebra o galho. E o devorador lança o veneno na raiz. Porque as mandíbulas desse gafanhoto, diz que a biologia, junto com o contexto histórico do original, diz que esses gafanhotos tinham nas suas mandíbulas, na ponta de cada uma delas, um orifício, aonde que eles vinham, mordiam a raiz da lavoura e lançavam o veneno. Em poucas horas a planta estava murcha e amarelada. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou sanar esse veneno que lançaram.
Eu não sei qual foi o veneno que lançaram na tua raiz, mas eu conheço alguém que é a raiz de Jessé, a estrela de Davi. Hoje, nessa noite, ele resolveu descer aqui nesse lugar e dizer: eu que saro, eu que curo, eu que restauro, eu que boto remédio nessa ferida. O Senhor está dizendo: eu vou curar essa raiz. Mas o destruidor é muito pior. A Bíblia chama de pulgão, porque ele faz as ações, ele age das três formas que os três primeiros de uma só vez. O destruidor, ele corta, ele quebra o galho e ele lança veneno em um único ataque. Porque é como Deus estivesse dizendo assim para o profeta Joel: Joel, eu vou lançar a primeira largata para ver se eles se arrependem. Veio a largata e o povo continuou duro de coração e de serviço. Deus disse: eu vou mandar um migrador para ver se eles atentam ao meu chamado, ao convite. Deus manda o migrador e eles continuam insensíveis. Deus olha para o profeta: vou mandar um devorador para ver se eles são atraídos. Mas mesmo assim eles não mudam. É aquela velha história. É como se Deus estivesse dando corda. E quando ele está corda, não é que ele está sendo bonzinho, ele está te dando tempo para que eu e você se arrependa. Deus lá do céu, ela diz: profeta, não tem jeito, eu vou ter que mandar o destruidor. O destruidor veio e avassalou a lavoura. A segurança deles foi danificada. O povo procura o sacerdote não tem resposta. O povo procura o profeta Joel, e Joel diz assim: eu sei, Deus me falou, qual foi a razão de vocês estarem tão assolados. O profeta Joel olha para a nação e diz: olha, tudo que aconteceu na vida de vocês tem uma razão. Porque preste bem atenção, existem duas coisas que o pecado traz na vida de um ser humano, na vida de um cristão, que ele não consegue viver sem ela depois que cai da graça. Primeiro, todos aqueles que caem da graça, eles não conseguem fugir da sua consciência, porque a consciência está lá mostrando que existe uma pendência. Todos aqueles que caem da graça não conseguem se livrar da consequência dos seus atos, porque essa é a justiça. O profeta Joel diz: tem uma razão. E o povo pergunta: qual foi a razão de Deus ter mandado os gafanhotos? Aí o profeta responde: está faltando jejum, está faltando quebrantamento, está faltando lágrimas. Esse utensílio aqui, gente, está extinto dos nossos cultos. Sabe por quê? Porque nós somos a geração dos olhos enxutos. Nós não choramos mais, nós não se alegramos mais, nós não sentimos como deveríamos sentir a presença dele. Mas por gentileza, levanta a sua mão direita aos céus. Eu conheço Deus que não muda, ou melhor, que não erra o endereço. Ele está falando com o endereço certo aqui nessa noite. Está na hora de você se levantar, está na hora de você dizer: Deus, eu sou assim, eu sou pecador, eu sou como Paulo, aquilo que é para fazer eu não faço, mas aquilo que não é para fazer eu acabo fazendo. O Senhor está esperando de mim e de você aquilo que Ele quer saber: quem é você, por intermédio dos seus lábios. Está faltando quebrantamento, está faltando jejum, está faltando lágrimas. Respondeu o profeta. Aí o povo entra na questão do jejum, gente. O povo chora, o povo se quebranta, o povo se transforma. Aí Deus fala para o profeta Joel: Joel, diga para eles que tem mais uma coisa. Falam para eles pararem de rasgar as vestes. Eu quero o coração rasgado na minha presença. Deus fala assim para o profeta: diga para a nação que chega de rasgar as vestes, atitudes externas. Ele está dizendo: chega de culto estereotipático.
Deus levanta o profeta Isaías para pregar para essa mesma nação no capítulo 1, dizendo: eu abomino o culto de vocês. Deus dizendo por intermédio de Isaías para a nação de Israel: eu não suporto os louvores, porque com os lábios eles me adoram, mas o coração, a presença, as lágrimas não tem mais. Queridos, nessa última hora da igreja, a igreja precisa acordar. Os jovens, as irmãs, os obreiros, os varões precisam acordar. Jesus está voltando e Ele vai buscar uma igreja santa, limpa de mãos. Está faltando verdade em nossos cultos. Está faltando nós olharmos para Jesus e um culto como esse, festivo, com belos louvores, dizer: Senhor, eu sou assim mesmo. Olha como eu sou, Senhor, me enxerga por dentro. Eu não sou nada disso do que os homens estão olhando por fora. Eu sou assim. Aleluia. Rasgai as vestes e não o coração. Que avivamento melhor do que esse. Deus olha para o profeta e diz: profeta, eu vejo que essa nação está mudando. A atitude desse povo está mudando. Diga para eles que depois que eles jejuarem, depois que eles se humilharem na minha presença, depois que eles rasgarem o coração e não as vestes, diga para eles que depois disto eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ouça o que eu vou lhe dizer: você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder dinheiro, você pode perder amizade, você pode perder companheiro, você pode perder família, você pode perder carro, você pode perder casa, mas nunca permita a presença do Espírito Santo desaparecer da vida de vocês. Se o Espírito Santo sumir da vida de cada um de nós, acabou, gente. Acabou. Mas nessa noite o Senhor está ministrando em nossos corações: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Até porque, gente, a igreja de hoje é a igreja do arrebatamento. Eu creio piamente nisso, que muitos de nós não passaremos pela morte, porque diante dos fatos que nós estamos vivenciando, diante de tudo aquilo que está acontecendo na sociedade, eu chego na conclusão que Jesus já se levantou do trono, está dizendo: Pai, eu vou para buscar a minha igreja. Porém a Bíblia diz que antes dele vir, uma trombeta vai soar, a ordem será dada aos anjos para recolher os crentes de toda a terra, os crentes da Adebras de São Paulo, os crentes aqui da AD Madureira de Cosmópolis serão arrebatados. Porém só os crentes verdadeiros ouvirão soar da trombeta, só aqueles que tiverem ungidos os seus ouvidos. Cadê você que tem os seus ouvidos ungidos pelo Espírito Santo? A trombeta vai soar, igreja. Nós vamos ser arrebatados. E depois disso farei prodígios nos céus. Por que o Espírito Santo não batiza com tanta intensidade como ele batizava no tempo passado? Por que o Espírito Santo não salva com tanta intensidade como ele salvava no passado? Eu tenho 34 anos, mas eu peguei um tempo da igreja, aonde eu entrava pelas portas da igreja e cantava-se o hino da harpa cristã em cima do altar. Os crentes já entravam chorando na igreja, na graça, gente. Hoje nós temos tudo, nós temos todos os equipamentos, mas parece que aquela graça do passado se perdeu. Não que eu seja saudosista, mas ainda creio que no poder do hino da harpa, eu creio no louvor das irmãs do ciclo de oração, eu creio ainda que Deus age nos louvores da juventude da igreja. Eu ainda respeito e sento para ouvir os anciões da igreja, que tem muito mais experiências do que eu. Irmãos, nós precisamos voltar às nossas raízes, precisamos voltar a quem nós éramos.
Alabaixo. Por gentileza, coloque sobre os seus pés. Eu quero convidar minha esposa a louvar o Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor está ministrando em nossos corações? E Ele revela por intermédio da palavra dEle que existe alguém aqui que não está bem. Você não está legal. O que foi que aconteceu com você? Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com o Senhor? Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador e dizer: eu quero esse Espírito na minha vida. Eu quero ter o vazio da minha alma preenchido pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Ela vai louvar o Senhor. Enquanto ela louvar, se você sentir, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Por gentileza, curva a sua cabeça. Aleluia. Fale com o seu Deus nesse momento. Diga: eu preciso estar perto de Deus. Pode soltar o playback. Aleluia. Deixa Ele tocar em você por intermédio desse louvor. Cadê você? Vem. Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Com sua cabeça curvada, fale com Deus aí no seu cantinho. Não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir. Pra mostrar a grande autoridade da sua morte. Cadê você? Se reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Aleluia. Ele é bem maior do que tá no mundo. Jesus é também. Pode assentar. Dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira até do mal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ele também pode ver. Você tem autoridade no mundo. Ele pega o derrotado e faz o vencedor. A mostrar a imensidão que é do céu amor, mulher. Ele é Senhor. Esse é o Deus que você serve. Ele é o dono da tua casa. Ele é o dono da tua família. Ele é o dono da tua vida. Portanto, adorei nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus não pode nem por brincadeira me desafiar, mas Ele é muito poderoso e outro igual não há. É Deus que usa o homem com a queixada, Ele mata mil. Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu. E o povo atravessou e segurou pela fé. Esse é o nosso Deus. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele faz
Se é pro Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus mais forte, meu irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero aqui dar alguns avisos à igreja e ao Koinonia. Logo após estarei devolvendo a direção do culto ao nosso pastor. Ao Koinonia, dia 14, o próximo sábado, nós vamos ter um culto no lar, tá? Então vocês fiquem ligados aí no Facebook, WhatsApp, nós vamos estar divulgando maiores informações, tá? Então, no próximo sábado, dia 14, vamos ter o culto no lar. Dia 21, nós vamos realizar o Aviva Jovens, né? É um trabalho realizado pelo Koinonia, vai ser realizado no setor 3, um trabalho evangelístico na rua, vai ser uma bênção. Então, dia 21. E no dia 28, estará sendo realizado aí o culto do amigo, na congregação do Laranjeiras, tá? Culto do amigo também realizado pelo Koinonia, vai ser uma bênção. Meus amados irmãos, eu quero aqui passar a relação dos irmãos, que nessa terça-feira, às 7h30 da noite, nós vamos ter aqui uma reunião com todos esses irmãos que eu vou ler aqui, para já a preparação já para o jubileu de vinho, tá? Então segue os nomes: irmão Ed Carlos, Paulo Barbosa, Ariel Silveira, Jefferson Mortari, Cleide Cabrini, Maria Paz, Cezinha, Suzete Ama, Ofélia, Kátia, Alain Moreira, Ismael Barros, Jairo e Graziela, tá? Então todos os irmãos que foram mencionados, terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na Catedral, nós vamos estar realizando aí uma reunião sobre o jubileu de vinho. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para a amada igreja. Quantos aqui já compraram a pizza jubileu? Dá um sinalzinho aqui. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja, Levi. A Itália é conhecida como o país onde tem as pizzas mais saborosas, mas não se compara ao sabor da pizza do jubileu de vinho. Eita, é coisa deliciosa, meus irmãos. Então os irmãos que não compraram ainda, aí nós temos ainda disponível ainda algumas pizzas para os irmãos estar abençoando o jubileu de vinho, tá? Então a pizza é uma pizza deliciosa, com sabor incrível, pizza mais deliciosa do que as pizzas da Itália. Então pedimos para todos os líderes de departamento, tá? Após o culto, fazer ali o acerto ali dos ingredientes ali, os acertos ali com o Levi ali na cantina. Então todos os líderes de departamento, sem falta, procurar o Levi ali após o culto na cantina. E no sábado, a partir da 1h da tarde, sábado agora, 1h da tarde, vai ser aí as entregas das pizzas aqui na igreja, tá? Então aí os irmãos que não compraram aí, adquira a pizza aí por apenas R$25. Então sábado, a partir da 1h da tarde, vamos estar entregando aí as pizzas. Compre e ajude a realização aí do jubileu de vinho, tá? Ao Koinonia também, abençoe o Koinonia. Eu fiquei sabendo de uma coisa aqui muito interessante, que no jubileu de ouro, isso aqui é para os jovens, tá? No jubileu de ouro, teve um casal aqui na nossa igreja, que eles começaram a conversar, namoraram, casaram e já tem uma filha. No jubileu de ouro. Você pode crer que o seu milagre pode acontecer no jubileu de vinho, tá? Gesiel, fica de pé aí, Gesiel. Cadê a Alane? Vi a Alane ali, ó. Olha essa família abençoada, esse casal abençoado aqui. Começaram a conversar, namoraram, casaram. Tem uma filha abençoada que participa do Koinonia. E está aí, ó. Fruto do jubileu de ouro. Então pode ser que o seu milagre esteja aí no jubileu de vinho, tá? Então fica aí nesse propósito, nesse mistério aí. Levi, está aqui com a oportunidade de estar falando aí sobre a respeito da escola de música. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, esse ano de 2017 nós vamos estar iniciando aqui um projeto de escola de música. Então, vai ser o Instituto Musical Assembleia de Deus, IMAD, que vai ficar sob a responsabilidade do nosso irmão José Paulo. Irmão Zé Paulo, fica de pé, irmão Zé Paulo, para todo mundo conhecer o irmão Zé Paulo ali, tá? E o irmão Zé Paulo, no mês de janeiro, ele vai estar atendendo ali na Escola Macalão, todas as segundas-feiras, das 7h da noite, às 8h, das 8h da noite até as 9h30. Então, das 8h às 9h30 da noite, o irmão Zé Paulo vai estar ali na Escola Macalão, atendendo os irmãos para fazer as matrículas. O que eu quero pedir? Você que tem um filho, adolescente, você também que é jovem, você também é irmão que quer aprender, vai ser para todos os tipos de instrumentos, tá? Claro que, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso gratuito, porque nós temos que trazer professores especializados para cada tipo de instrumento.
Então, no mês de janeiro vão ser as matrículas e no mês de fevereiro vai começar as aulas, com aulas teóricas e aulas práticas. Esse valor, irmão, vai ser um valor muito simbólico para todos os membros da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Vai ser um valor simbólico muito mais barato do que as escolas que temos por aqui na cidade cobram por aí. Vai ser um valor simbólico. Para as pessoas que não são membros de nossa igreja, infelizmente nós vamos cobrar o valor de mercado. Mas para os membros será um valor aí com mais de 50% de desconto de qualquer escola que você procurar aqui na cidade de Cosmópolis. Então, você procure a partir de amanhã, ou até após o culto, todo o culto também, o irmão Zé Paulo está aqui, pode estar atendendo vocês, procure ele vai estar dando explicações, maiores detalhes, como vai ser o curso, nós vamos estar divulgando em todas as nossas congregações, vamos colocar cartazes também aqui nos quadros de aviso, né, com o WhatsApp dele, com toda a forma do irmão entrar em contato com ele, para que você entre nesse mistério da música, que é uma coisa gloriosa, poder louvar e exaltar a Deus através dos instrumentos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então está aqui dado o recado, os irmãos também, se não encontrar o Zé Paulo, pode me procurar também, que eu vou estar ajudando nesse projeto, pode estar me procurando também nos cultos, que nós vamos estar dando os maiores detalhes para vocês. Deus que abençoe em nome de Jesus. Amém. Eles estão vendo ali o Ivanei ali? É o Ivanei? Deus abençoe. Faz um sinalzinho assim, Ivanei. A sua esposa também, o Ivanei, que era um jovem abençoado aqui, esteve aqui muitos anos conosco, hoje casou, mora em São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Quem ganhou a Bíblia do culto foi o Marcone do setor 1. Uma salva de palmas para o Marcone. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a cooperação de todo o setor 2, de todos os irmãos. E eu volto à direção do trabalho do culto ao nosso pastor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? O pastor nos deu uma oportunidade rapidinho aqui para nós convidar os irmãos para o culto de amanhã, que é o culto de cura, milagre, libertação. Todo culto é culto de cura, de bênção, de milagre. Então, amanhã, segunda-feira, quero convidar os irmãos para estar conosco aqui. Nós já ouvimos a mensagem nesta noite, né? Que nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? E voltar para a casa de Deus, estar nos cultos. E agora é férias, né? Os jovens estão de férias. Os jovens podem vir também nos ajudar aí, né? Neste culto abençoado, que é o culto de segunda-feira. E o grupo Moriá, as irmãs, né? Já foi aqui, já na segunda, né? Já foi aqui oficializado aqui, que vai ser as irmãs vai ser oficial aqui, né? No culto de segunda, do grupo Moriá, para estar louvando a Deus. Então, tá aí o convite, venha para a casa do Senhor, porque o Senhor Jesus é aquele que é poderoso para fazer milagre na vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Hoje o primeiro culto Koinonia, culto dos jovens, e nós estamos iniciando ainda o ano de 2017, e eu quero incentivar os jovens a estudarem. Você tem que servir a Deus, tem que estar na igreja, mas precisa estudar também para se preparar para a vida. A situação do país está ruim e só os melhores preparados que têm mais oportunidades de trabalho. Nós tivemos aqui nesse ano passado um irmão que se formou médico ortopedista, mas infelizmente ele vai trabalhar no Amazonas. Outro se formou como engenheiro de computadores, mas mudou-se ou está mudando para Minas Gerais. Mas não importa. O estudo é necessário, então não deixe de estudar, não deixe de fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele na sua vida. Quarta-feira é o culto da vitória, estaremos falando sobre um assunto muito importante, sobre duas mulheres da Bíblia, uma foi almejada, a outra foi desprezada, mas quem foi abençoada foi a desprezada. Então às vezes você pode estar sendo desprezado por alguém, mas não de Deus. Deus sempre vai te amar, sempre vai te abençoar, se você buscá-lo em verdade. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer a presença de todos nesta noite que estiveram cooperando conosco, internautas, Augusto Júnior também com a sua esposa, Deus abençoe, e todos que estiveram participando desse culto em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e vamos orar. Nosso Deus e Pai maravilhoso, mais uma vez te agradecemos por esse primeiro culto Koinonia,
Senhor, que tivemos aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor tem abençoado muitas vidas através deste culto, ó Senhor, através dos hinos, testemunhos, da mensagem, da oração. Em todos os momentos nós fomos abençoados. Agora despede a cada um, Senhor, ao voltar para o seu lar provisório, guardando, protegendo e livrando aqueles que vão pegar estradas também. Guarda e protege de todo perigo e todo mal. Dê a todos uma noite de paz e uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e por tudo te agradecemos agora e sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com vós todos, desde agora e para todos sempre. Digam bem alto. Amém. Terminado em nome de Jesus.